We noticed a guy crawling, arming. We're standing there and we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, what? Like they didn't know what was going on. Para seus mal diagramados, uma das vantagens da esquerda é que ela pode jogar parada e fazer muito pouco para contribuir com o desgaste dos adversários políticos. Quase sempre, eles mesmos se autodestroem. É um movimento autofágico. Recentemente, presenciamos isso no caso da ABIN Paralela, mecanismo criado dentro do governo Bolsonaro para monitorar e chantagear até mesmo antigos aliados como Kim Kataguiri, Arthur Lira e Joyce Hasselmann. Alexandre Ramagem, diretor da agência, chegou a grampear o próprio Bolsonaro numa reunião que discutia sobre como livrar Flávio Bolsonaro da cadeia no caso das rachadinhas. Ramagem disse que não se lembra de realizar tal gravação. Ele não lembra de ter feito, mas não negou que fez. Fantástico. E agora, nos Estados Unidos, temos mais um caso em que a direita tenta eliminar a direita. O ex-presidente e atual concorrente à Casa Branca pelo Partido Republicano, Donald Trump, levou um tiro na orelha direita em um comício realizado na cidade de Butler, na Pensilvânia, no último sábado, dia 13 de julho. Na eterna disputa de narrativas, esquerda e direita logo trataram de criar suas versões para o caso nas redes sociais. Aqui no Brasil, é claro que o ocorrido não poderia deixar de lembrar o atentado sofrido por Bolsonaro em Juiz de Fora na campanha presidencial de 2018. Da parte da esquerda, muita gente desconfiou da veracidade do caso e insinuou tratar-se de uma farsa, como muitos acreditam que foi também a facada no bucho que o mito levou de Adélio Bispo há 6 anos. Já da parte da direita, colocaram um atentado na conta da esquerda, como se houvesse alguém de esquerda numa cidade em que praticamente todo mundo é filho de primos, isso quando não é filho do próprio avô. Lembrando sempre que há uma enorme diferença entre ser democrata e ser de esquerda. Nenhuma das apostas estava correta. Os conspiracionistas de plantão precisaram lidar com a realidade e o acusado pelo disparo é nada menos que um jovem conservador com queixinho de integrante da família real brasileira e que provavelmente foi gerado numa relação sexual que ocorreu dentro de um trailer ou no banco traseiro de um Ford Mondeo imundo. Thomas Matthew Crooks tinha 20 anos, morava a 70 km do local do comício e, ao que tudo indica, agiu sozinho. Thomas não tinha registros na polícia, era formado em engenharia e trabalhava numa casa de repouso. No sistema eleitoral da Pensilvânia, ele estava registrado como republicano, mas chegou a doar R$15 para um comitê de uma ONG democrata. Mas amigos de Thomas garantem, ele definitivamente era um conservador. O atirador foi morto logo após os disparos efetuados por um fuzil AR-15. Se o ex-presidente se salvou, um cidadão presente no local não teve a mesma sorte e morreu. E ainda há uma pessoa internada em estado grave. Trump está bem, descansou e jogou golfe no domingo e apenas precisou tomar 13 pontos na orelha, o que é mais pontos que o Corinthians fez no Brasileirão. O caso em questão reabre a discussão sobre o armamento de civis nos Estados Unidos, que dependendo do estado que morar, pode adquirir armas como um fuzil AR-15. Eu nem sou totalmente contra quem quiser ter armas poder comprar uma pistola ou um revólver, mas deve haver restrições, deve haver limitações para o calibre adquirido pela pessoa. Não tem como um moleque de 20 anos adquirir legalmente um fuzil AR-15 e isso acabar bem. Pior, quem deu o fuzil para ele foi o próprio pai. O cérebro humano só se desenvolve completamente aos 25 anos de idade. E no caso de homens, isso não é uma garantia de funcionamento pleno, pois quando há tesão envolvido, certamente falta bombeamento de sangue para o cérebro, pois são os momentos em que os homens mais fazem. Vide o caso do suposto jogador de futebol Yuri Lima, que trocou um monumento com a cantora Isa por áudios de putaria no Zap Zap com uma atriz pornô. O debate sobre armamento com certeza ganhará alguns elementos novos nos Estados Unidos a partir desse caso, que se soma aos infinitos casos de disparos em escolas, sempre promovidos por jovens com poucas habilidades sociais
que moram dentro de fóruns de internet. Quando o disparo ocorreu, a esquerda Ibis, derrotista convicta, decretou que a eleição estava decidida e que Biden havia perdido a disputa para Trump. Poderia ser se o atirador fosse alguém arquetipicamente democrata. E todos os elementos da personalidade de Thomas provam o contrário. Se os democratas perderem, será por um motivo óbvio: a insistência num candidato que não lembra o que comeu no café da manhã e que confunde o Lula com o Slobodan Milosevic. Tombamento pelo patrimônio histórico. Segunda vez. Terceira. Mas que isso, bicho? Agora vai, agora vai. Vai morrer. A Bardita Manguaça, olha lá. Bonito, hein, velho? Bonito, muito bem, hein? Agora, resta saber o que motivou um jovem conservador e republicano a atentar contra a vida do principal líder republicano do momento. Muitas teorias surgem em momentos assim, mas é melhor esperar que os rastros digitais dele sejam descobertos para termos um entendimento melhor desse ato. O fato é que tanto lá como cá é a extrema-direita quem defende a liberdade irrestrita de ter armas em casa. Apesar da esquerda ser a vítima principal desse discurso irresponsável, eles eventualmente se tornam camisa de saudades eternas justamente por promover esse posicionamento. No noticiário não é incomum brigas envolvendo direitistas armados que terminam com o CPF cancelado. Neste fim de semana mesmo, um policial militar foi morto pelo irmão dentro de uma festa. E sim, eu parto do pressuposto generalizador de que o PM era bolsonarista porque a chance de não ser é muito remota. Só que nos Estados Unidos o problema é ainda mais complexo. Uma informação sobre Thomas é no mínimo assustadora. Ele foi expulso do clube de rifle da escola em que estudava por não atirar muito bem, o que ele comprovou na prática no último fim de semana. Isso poderia ter levado o jovem a ficar revoltado com mais um episódio de exclusão social. Ok, mas apesar de tiro ao alvo ser esporte olímpico e os disparos unidos serem referência na modalidade, é bastante problemático uma escola ter um clube de rifle para menores de idade e isso ser encarado apenas como mais um hobby da molecada, tipo pipa e campeonato de punheta. Não enganem-se achando que mesmo após ficar provado que o autor dos disparos é republicano, a direita vai moderar o discurso sobre armamento. Pelo contrário, Trump, assim como Bolsonaro, é encarado como um messias, um enviado de Deus para combater a esquerdalha, um profeta. Bolsonaro tomou uma facada, ficou com o bucho parecendo o rosto do Charles Bukowski e continuou a radicalizar a base. Trump ganhou um furo para colocar um piercing transversal na orelha e não vai recuar um centímetro em suas convicções. E ainda vão utilizar o episódio para insinuar que a esquerda defende violência, como já fizeram depois que Janones tirou onda com um ataque, suspeitando se tudo não se passou de uma grande tramóia. E olha que o Janones é tão de esquerda como eu sou apto a ser jogador profissional de basquete. Mas a gente não deve esquecer nunca que quem naturalizou o bolsonarismo e o trumpismo foram os moderadinhos da nossa imprensa, como Vera Magalhães, que quando ainda estava na Jovem Pan, disse que o atentado contra o ônibus de Lula era parte do jogo político. Neste caso tem uma diferença em relação aos casos de pessoas que são agredidas, restaurantes, aeroportos. Ele estava numa manifestação política, num comício. Ovada em comício, vai em comício, pedrada em comício, isso existe em qualquer país do mundo, desde que o mundo é mundo, é da política. Agora, esses mesmos moderadinhos querem posar como grandes democratas e chorar por causa de meme e piada ruim na internet sobre um velho laranja que nem aqui mora. Eu também vi postagem de pessoas de esquerda dizendo, inclusive o rapaz da rachadinha, dizendo que aquilo teria sido algo forjado, tanto aqui no Brasil como lá. Olha o nível que a gente vai escalando dessa coisa do ódio. Me poupem, né? É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente lá. Não deixem de conhecer as nossas novas camisetas no site do Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que estão chorando com os memes que têm surgido por conta desse episódio, só temos uma coisa para te dizer. Não passaram.